No caso do ou, a disjunção, vamos ver hoje só a disjunção inclusiva. Para os conjuntos, representa a união. Então, pegaria tudo isto aqui. Pertence a P ou pertence a Q. O ou seria, então, uma união. Lembre da promessa. Muito mais fácil você prometer com um ou, porque aí basta você cumprir uma das partes, você vai ter cumprido a sua promessa. Vou fazer tal coisa, ou outra, ou outra. Então, veja. Mesmas linhas. Tenho duas proposições simples, mesmas linhas iguais a essa. Verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro. Falso, falso. Não há nenhuma outra possibilidade. Nem mais, nem menos do que isso. E como ficaria? O ou, ele é menos restritivo. Muito menos do que o e, é claro. Então, cumprida uma parte da sua promessa, está cumprido o todo. Aqui, fiz as duas partes. Verdadeiro, claro. Aqui, fiz uma, mas não fiz a outra. Cumpri a promessa também. Aqui, não fiz a primeira, mas fiz a segunda. Ótimo. Cumpriu a promessa. E aqui você não fez nada. Aí não cumpriu a promessa. Então, no caso do e, só é verdadeiro quando tudo for verdadeiro. No caso do ou, só será falso se tudo for falso. A porta lógica correspondente tem esse símbolo. Então, poderia ser um zero ligado, desligado, etc. E a saída seria aqui a terceira coluna da tabela verdade. Vamos ver, já que falei da eletrônica digital, como ficaria usando os circuitos integrados. Este circuito integrado, especificamente, tem as portas lógicas da disjunção. Então, agora eu tenho dois falsos, ou seja, as duas chaves desligadas, o LED apagado. Uma chave ligada, ou seja, verdadeiro ou falso, LED aceso. Falso ou verdadeiro, aceso também. Verdadeiro ou verdadeiro, também aceso. E voltando ao falso e falso, aí sim o LED apagado. Está aí a tabela verdade do ou, a disjunção inclusiva. Inclusiva porque você tem o e, o verdadeiro e verdadeiro será verdadeiro também. A interseção também faz parte da disjunção inclusiva. Então está aí mostrado nesse circuito. Veremos também os outros conectivos, as outras tabelas verdade, na forma de circuito, aí serão um pouco mais complexos. Vamos ver agora a parte de análise argumentativa do curso, essencial para que você analise um texto filosófico qualquer. Já vimos as proposições atômicas, moleculares, reveja se for necessário, e agora as proposições categóricas. Então elas são divididas pela quantidade e qualidade. Na quantidade você tem as universais e as particulares. Universais, todo, nenhum. Particulares, algum, existe um, esse tipo de coisa. Quanto à qualidade, elas podem ser afirmativas ou negativas. Com isso, você forma 4 tipos essenciais, designados por A, I, E, O. Então, o A seria uma universal positiva, afirmativa. Todo S é P. Essa configuração, S é P, vimos na aula de lógica sobre as proposições, sujeito, cópula, predicado. É claro que as proposições categóricas, elas podem ser usadas em conjunto com as moleculares, então, ou compostas. Toda cadeira é azul e todo cisne é branco. Então, usei duas categóricas em uma composta. Aí, seria a particular afirmativa. Então, aqui você tem a universal afirmativa, particular afirmativa. Algum SEP. Depois, algum SEP. Depois, a universal negativa. Nenhum SEP. Nenhum
S-E-P. A história toda dessa designação, A, I, E, O, a história toda da lógica, vou colocar na descrição um livro muito interessante, O Desenvolvimento da Lógica, de William Kneale, estará lá na descrição. Se houver interesse, você aprofundar esse assunto, dê uma olhada também. Então, A, I, O. O O, faltou aqui a negativa, particular negativa. Algum S não é P. Então, para a análise de um texto filosófico qualquer, ou mesmo de um argumento cotidiano, uma conversa com uma pessoa, é essencial você perceber as configurações que você está lidando dentro de uma visualização interessante que são os diagramas de Venn, que nós veremos agora. Então, mesmo na linguagem cotidiana, você deve analisar esse tipo de coisa para não cair em falácias, sofismas, que é muito comum usando as proposições, são muito comuns usando as proposições categóricas. Vamos ver então em teoria de conjuntos como ficaria. A visualização é excelente para você perceber se o argumento é válido ou inválido. Argumentos, eles não são verdadeiros ou falsos, são válidos ou inválidos. E quanto a argumento, a gente usa no cotidiano a palavra argumento como uma concatenação de várias ideias, definições, mas o que é estudado essencialmente na análise argumentativa são os silogismos. Então o silogismo, ele é constituído de duas premissas e uma conclusão. Premissa maior, premissa menor e a conclusão. Veremos numa segunda ou terceira aula os termos técnicos exatos disso. Quem seria a premissa maior, a menor, o termo médio, o que ele é, esse tipo de coisa. O essencial agora é você conseguir visualizar um argumento. É claro que cada um tem sua parte técnica, então uma argumentação científica você tem que entender daquele assunto, analisar as premissas, mas a base é saber se o argumento é válido ou inválido. Então, visualizando cada uma dessas proposições. Proposição A. Todo S é P. Então, todo S, conjunto S, está contido dentro do conjunto P. Todo S é P. Aí, algum S é P. Algum S é P, há uma interseção entre S e P. Repare que todos os elementos dessa região estão definidos aqui. Algum S é P. A letra E. Nenhum S é P. Não pode haver contato entre os dois conjuntos, S e P. Assim, nenhum S é um P. Algum S não é P. Então, algum S não é P, a letra O. Assim também, com uma interseção, repare que este elemento, X, ele é um S que não é P. Então, algum S não é P. Com essas representações, faremos uma análise dos argumentos e vamos ver alguns exemplos. Então, eu acho que o silogismo mais conhecido é aquele: todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Depois veremos as figuras do silo, primeira figura, segunda figura, etc. Então, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo. Então aqui seria duas premissas e a conclusão. Não se preocupe com os termos técnicos por enquanto. Nos interessa só a análise da forma do argumento, se ele é correto. Com aquelas quatro que coloquei aqui, A, E, I e O, e 3 possibilidades para o silogismo, 2 premissas e uma conclusão, você pode fazer 64. 4 vezes 4 vezes 4.
Então, 4 possibilidades aqui, 4 aqui, já são 16. Com 4 aqui são 64 possibilidades de silogismos. Mas desses 64, apenas 19 são válidos. Isso tudo foi estudado por Aristóteles nos analíticos anteriores. Então, Sócrates é homem, logo, Sócrates é mortal. Duas premissas e uma conclusão. Como seria a visualização desse silogismo? Então, o conjunto dos homens, ele está contido, a gente não usa pertence. Pertence é entre elemento e conjunto. Entre dois conjuntos, está contido, contém, não está contido, não contém. Então, o conjunto dos homens está contido no conjunto das coisas mortais. Sócrates é homem, então ele está aqui. Logo, ele é mortal. A visualização é muito clara desse argumento, desse silogismo. E vamos ver um outro exemplo, ainda usando esse tipo de configurações, ajuda bastante. Agora vamos ver. Então temos aqui um argumento válido. Vamos ver um outro tipo de argumento. Todos os homens são pássaros. Veja, nos interessa agora apenas a forma do argumento. Não vamos discutir se as premissas estão corretas. Você, para analisar o argumento, considere que as premissas são verdadeiras, que devem levar a uma conclusão também verdadeira. Então, todos os homens são pássaros. Todos os homens são pássaros, nenhum pássaro é animal. Nenhum pássaro é animal. E a conclusão? Nenhum homem é animal. Conclusão: nenhum homem é animal. Vamos analisar também, de acordo com os diagramas de Venn, esse argumento, ver se ele é válido ou inválido. Interessa-nos, no momento, a forma. O que será colocado em cada premissa vai depender da especificidade de cada assunto que você estiver lidando. Então, pode ser física quântica, pode ser arte, pode ser o que for. A argumentação, ela tem que estar no formato lógico. E depois ver-se cada premissa. É claro que todos os homens são pássaros, é um absurdo. Mas veja, todos os homens são pássaros, o conjunto H, ele está contido no conjunto P. Está aí a representação da primeira premissa. Nenhum pássaro é animal. Então, há uma completa disjunção entre o conjunto dos pássaros e dos animais. Não há interseção entre eles, porque nenhum S é P, nenhum pássaro é animal. Então aqui o conjunto dos animais, dos pássaros e dos homens. Conclui-se que nenhum homem é animal. É visualmente claro isso. Nenhum elemento deste conjunto pertence a esse conjunto. No caso, elemento para conjunto, usa-se pertence. Então, veja que este argumento, apesar de ter premissas absurdas e conclusão absurda, ele é válido. Esse argumento é válido. Depois, teria que ser analisado, então, o valor lógico, verdadeiro ou falso, das premissas. Um outro exemplo. E aí, nessa parte do curso, veremos também as falácias, os sofismas, nessa parte de análise argumentativa. Ocorre muito hoje em dia, as pessoas falam, então, o que quiserem, o que vier na cabeça, muitas vezes não tem fundamento lógico. Não precisa nem analisar o resto, essa base já não existe. Então, já pode ser eliminado o que essa pessoa estiver falando a partir daí. Não tem nem sentido lógico.
E depois, se passar por essa primeira análise, que é a lógica, e aí você analisa cada uma das premissas. Então, todas as crianças gostam de chocolate. Todas as crianças gostam de chocolate. Abreviado, chocolate. Patrícia não é criança. Logo, Patrícia não gosta de chocolate. Conclusão: Patrícia não gosta de chocolate. Vamos ver a validade deste argumento. Parece correto. À primeira vista, falando rápido e tal. Então, todas as crianças gostam de chocolate. Patrícia não é criança, logo ela não gosta de chocolate. Então, o conjunto das crianças, todas gostam de chocolate. O conjunto das crianças, ele está contido no conjunto das pessoas que gostam de chocolate. Aqui você tem as crianças, conjunto C, e as que gostam de chocolate, vamos por G. Gostam de chocolate. Então, Patrícia não é criança. Logo, ela não gosta de chocolate. Veja, o fato de Patrícia não ser criança, ela pode estar aqui. Pode não ser um elemento de C, certeza que ela não é, mas ser um elemento de G. Poderia estar aqui também, completamente fora dos dois conjuntos. Mas há a possibilidade dela estar aqui. Então, Patrícia pode estar nas pessoas que gostam de chocolate. Ou seja, o argumento é inválido. Ele não satisfez os princípios lógicos básicos. Um outro, bastante interessante também, um outro argumento, essa possibilidade de você analisar, inclusive, quais são as possibilidades para a conclusão. Isso é muito interessante numa análise argumentativa. Então, você só tem as premissas e você analisa quais são as conclusões que são válidas. E dentro dessas possíveis conclusões, por outros critérios, você exclui uma ou outra e fica com a conclusão aí baseada em várias análises, não só a lógica. Mas através da análise argumentativa, da análise lógica do silogismo, ou mesmo se eu encadear vários silogismos, eu tenho um argumento bem maior. Através dessa análise, você já tem as possibilidades de conclusão. Então veja este argumento e suas possíveis conclusões. Temos aqui o enunciado da questão, que tem que ser analisado, e as possíveis alternativas, que seriam as possíveis conclusões. Veja como é possível você já analisar um argumento e restringir as possibilidades de conclusão. Então, vamos colocar naquela forma de conjuntos. É a mais simples para você visualizar essas proposições categóricas que usam todo, nenhum e algum. Então, vamos ver o enunciado. Se for verdade que alguns escritores são poetas. Alguns escritores são poetas. Há uma interseção entre esses dois conjuntos. Está aqui. Conjunto E, conjunto P. Alguns escritores são poetas, realmente. Então, para fazer esse tipo de representação, o que for certeza, você coloca linha cheia. É certeza, não pode ser outra representação, linha cheia. Se houver mais de uma possibilidade, linha tracejada. E que nenhum músico é poeta. Nenhum músico é poeta. Veja, aí eu não posso colocar uma linha cheia para desenhar nenhum músico é poeta, porque a única coisa que eu sei a respeito desse enunciado é que o conjunto M, o conjunto dos músicos, ele não tem nenhum contato com o conjunto P. Veja, nenhum músico é poeta. Quantas possibilidades eu tenho? Vou colocar em tracejado, tem uma possibilidade aqui.
para o conjunto M. Aqui nenhum músico é poeta, não há contato. Aqui, uma interseção assim, também é possível. Então aqui eu teria um M1, um M2. E uma terceira e última possibilidade seria o conjunto M contido no conjunto E dos escritores, mas ainda sem encostar no conjunto P. E aqui seria um M3. E agora vamos analisar as alternativas. Coloquei entreacejado as possibilidades, porque não tenho dados suficientes para analisar, saber qual dessas três possibilidades é a correta. Mas com esse diagrama eu já consigo analisar as possíveis conclusões. Qual é a conclusão dessas que será correta? Aquela que satisfizer todo o diagrama. Todo ele. Então veja. A primeira. Nenhum M é E. Nenhum M é E. Isso só é satisfeito por M1. Mas, de acordo com o enunciado, com as premissas, eu tenho essas outras duas possibilidades são corretas. Também. E a alternativa A não satisfez as três. Tem que satisfazer todo o diagrama. A não satisfez. Nenhum M é E, só é satisfeito aqui. Na alternativa B, algum E é M. Algum E é M, você tem para M2. Então, não satisfez M1 e M3. A B também não. Então, a A não é válida. Não. A B também não. Vamos ver a C. Algum E, algum M é E. Sim, realmente, para M2, algum M, veja, este aqui, ele é um M, também é um E. Algum M é E, mas só satisfez M2. Mas eu poderia também concluir isso a partir dos dados do argumento, a partir das premissas. E poderia concluir M3 também. Não foi satisfeito, só M2. Então, também não é válida a alternativa C. Alternativa D. Algum E não é M. Veja, algum E não é M. Pegue este exemplo. Este é um E. Ele não é M tanto para M1, ele não é M para M2 e ele não é M para M3. Então, esta D satisfez as condições iniciais do problema. Logo, ela é uma conclusão que torna o argumento válido. Ela pode ser, claro, eu tenho muitas outras conclusões que eu posso tirar a partir desse diagrama. Mas, de acordo com essas alternativas, a D seria uma conclusão válida. Vamos ver aí. Nenhum E é M. Nenhum E é M. Só satisfaz M1. Não satisfaz M2 e M3. Então, a alternativa E também não é correta. E assim, dessa forma, conseguimos já, mesmo no começo do curso, já ter condições de analisar um argumento. É assim que você faz com qualquer texto filosófico, com argumentos que são colocados na internet, no YouTube. Analise dessa forma. Use diagramas. Quanto mais você conseguir visualizar ou ter algum tipo de facilidade de trabalhar com o argumento, melhor. Então, se não fica muito abstrato, você fica apenas pensando naquilo, faça um mapa mental, faça um gráfico, um diagrama, uma tabela, tudo que te ajude a melhorar a qualidade do seu raciocínio. Cada um tem uma forma de aprender melhor. Então, alguns são mais visuais, outros são mais auditivos. Descubra a sua e use. Mas a dica fica fazer esse tipo de gráfico quando envolver as proposições categóricas, todo, nenhum e algum. Depois veremos como juntar tudo isso em uma análise que envolva as proposições simples, compostas e as categóricas.